trazer aqui as últimas atualizações do que está acontecendo no Irã. E aí a gente volta com Mariana Jangiacomo, que vai trazer as últimas informações. Mariana, boa noite novamente. Oi, Thaís, boa noite mais uma vez, boa noite a todos. Thaís, a Casa Branca afirma que mais de 800 execuções foram suspensas no Irã. A porta-voz aqui da Casa Branca, Karoline Leavitt, falou bastante sobre esse assunto hoje. Disse também que os Estados Unidos deixaram bem claro ao Irã que haverá consequências, sim, se essa situação mudar. Ou seja, se o Irã passar realmente a executar manifestantes. Agora, Thaís, a gente falava nessa semana sobre a questão da linha vermelha de Donald Trump, que foi aquele limite que ele colocou para si mesmo, na verdade, a partir do qual, se fosse cruzado, isso gatilharia uma ação militar. Ou seja, se o Irã, e essa linha vermelha, esse limite era justamente a execução de manifestantes. Donald Trump tem dito, repetiu várias vezes, que se o Irã, de fato, executar manifestantes, então ele vai sim tomar alguma ação. Não se sabe que tipo de ação seria esse, se seria um ataque aéreo, se seria um cyberataque. Agora, a Casa Branca afirma que essas execuções então não estão acontecendo, sinalizando que um ataque também não deve acontecer, pelo menos por hora. E as informações que a gente tem de bastidores, Thaís, são de que Trump estaria recebendo pedidos de países ali da região para que não ataque, porque os países estão com medo de o Irã retaliar contra eles. Então, países árabes pedindo para que Donald Trump não ataque, com medo da retaliação vir não para os Estados Unidos, mas vir para os países deles. E o New York Times trouxe uma informação de que o próprio Netanyahu teria pedido para que Trump não atacasse por causa do medo desse tipo de retaliação. Então isso estaria entrando ali na balança na hora de Trump pesar se deve mesmo fazer esses ataques contra o Irã ou não. Agora, a Casa Branca adotou novas sanções contra 18 indivíduos e entidades ligados ao regime iraniano, ou seja, as punições econômicas, no sentido de isolar o Irã economicamente, continuam. São os ataques militares, cyberataques que estão em xeque ali, né, que estão ainda em suspenso por hora, com a Casa Branca dando indicações de que não devem acontecer porque o Irã não estaria executando manifestantes. Agora, Thaís, Trump tem dito que se não fizer nada, se de fato as execuções acontecerem e não fizer nada, então vai parecer que as ameaças foram vazias, pode pegar mal para ele e aí ele pode sim atacar. Mas é claro que aí nos bastidores tem essa pressão de outros países e a própria possibilidade de uma retaliação do Irã contra os Estados Unidos, sim, contra bases militares lá no Oriente Médio, como a base do Catar, que é a principal base dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então tudo isso entra ali na balança, entra nos cálculos de Donald Trump, que agora parece estar colocando ali uns panos quentes, né, sobre a situação, com a Casa Branca dizendo que está tudo ali não exatamente sob controle, mas que as execuções foram suspensas, dando muito mérito para Donald Trump por isso, né, dizendo que foi graças às ameaças dele que essas execuções estão sendo suspensas. Claro, um clássico, né, de Donald Trump falar sobre isso, ele que quer tanto o Nobel da Paz, até conseguiu, né, hoje com a Maria Corina, que trouxe aqui a medalha para ele, mas enfim, ainda não se manifestou sobre esse assunto. Opa, peço desculpas, um colega aqui acabou de mexer na minha câmera. It's fine, it's okay. Muita gente, dia lotado, jornalistas de todo lugar aqui, acontece mesmo, o pessoal acaba, a gente não tem noção, essa sala parece maior, muito maior na imagem, no vídeo, do que é na vida real, e nesse dia que está cheio de gente e frio lá fora, os -11, é um tropeçando no equipamento do outro mesmo, é uma loucura, é um tanto quanto caótico. Thaís, de volta para você. Rafael, não entendi, dá tempo? Mostra para a gente então um pouquinho da sala, Mariana, e como já disse o grande comunicador, nosso querido Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, e você sabe. Nossa, que apertado! Vamos lá, Thaís. Ali ficam as TVs, o pessoal que monitora os sinais ao vivo, quando tem coletiva de imprensa e tal, é dali que o pessoal faz as transmissões. Aqui vocês podem ver os colegas conversando, ali a porta, aquela porta que eu falei que não para de abrir, colocando um ventinho frio, gelado aqui para dentro, olha, mais gente ali trabalhando. Ali o púlpito onde acontecem as coletivas de imprensa da Karoline Leavitt, né, que ela faz dali. E olha, para mostrar para vocês, olha só.
É muito equipamento, gente. Então a gente fica, ó, equipamento em todo lugar, até no chão, tá vendo? Então a gente fica realmente assim, um tanto quanto confinado quase, né? Nesses dias de frio. Ir lá para o jardim, não dá para. A gente fica todo mundo aqui dentro, então é normal, coitado. O colega que pediu desculpas pareceu super envergonhado, mas eu disse: não, tá tudo bem, é assim mesmo. Claro. A gente entende, né, Thaís? Óbvio, Mariana, óbvio. E você ainda faz esse esforço todo de fazer essa entrada. E, gente, Rafael Serra está me dizendo aqui, isso você só vê no Hora H. É óbvio, conteúdo exclusivo do Hora H. Beijo, minha querida. Boa noite para você.